Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Eu sou Wanda Rocha e esse é o nosso segundo vídeo. Espero que você goste, pois é com muito carinho que preparei esse material. Antes de começar, eu quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Conto com a sua colaboração, tá bom? É importante que a gente comece do início e nesse segundo vídeo vamos fazer, em poucas palavras, um resumo dos pontos mais importantes da doutrina espírita conforme transmitido pelos espíritos a Kardec. Tá sentado? Se não, senta que lá vem conteúdo. E eu vou tentar resumir da melhor forma possível para não te cansar muito. A primeira coisa que Kardec vai tratar em O Livro dos Espíritos é sobre Deus, sua existência e os atributos da divindade. E Kardec vai nos dizer, do conhecimento vindo através dos Espíritos, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Também vai nos dizer que os seres materiais formam um mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais um mundo invisível ou espiritual, isto é, o mundo dos espíritos. Mas o mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Já o mundo corpóreo no qual a gente vive é um mundo secundário. Esse mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter existido nunca, e isso não alteraria a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente o corpo físico. A destruição pela morte desse corpo físico restitui a liberdade aos espíritos. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a reencarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que nos dá superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies. Também vai nos dizer que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, um princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que Kardec chama de perispírito. Então, tem o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos, e pela alma, participa da natureza dos espíritos. O perispírito, que é o laço que une o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição apenas do corpo. O espírito vai conservar o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e tangível, como acontece nos fenômenos das aparições. Então, o espírito não é um ser abstrato e indefinido que só o pensamento pode conceber. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato, como acontece com os médiuns, que têm a capacidade de perceber os espíritos. Kardec também vai nos dizer, na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, sobre as classes dos diferentes espíritos, e vai explicar que existem diferentes classes de espíritos. Elas os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em inteligência,
nem em saber e nem em moralidade. Kardec vai explicar para a gente, lá na questão número 100, que os espíritos da primeira ordem são os espíritos superiores, que se diferenciam dos outros espíritos pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. Esses espíritos seriam os anjos ou espíritos puros. Já as outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição dos espíritos puros. Continua também Kardec na questão número 100, nos dizendo que os espíritos das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e todas as imperfeições que nós carregamos. Entre esses espíritos das classes inferiores, há os que não são nem muito bons e nem muito maus, antes são trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser as principais características desses espíritos. São os espíritos inconsequentes e levianos. Quem quiser estudar um pouco mais sobre as diferentes classes dos espíritos, é só olhar na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, no qual Kardec trata sobre as diferentes ordens, classes de espíritos. Kardec também vai nos dizer que ao deixar o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde havia saído para recomeçar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de erraticidade. Então, quando nós não estamos vivendo encarnados no corpo físico, nós estamos vivendo no estado de erraticidade no mundo dos espíritos, até que seja possível que a gente reencarne novamente, começando uma nova existência. E essa existência pode se dar aqui no planeta Terra ou em outros mundos. E tendo que o espírito que passar por muitas encarnações, todos nós tivemos muitas existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que reencarnamos no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso espiritual depende dos nossos esforços para chegar à perfeição. Então, cabe a nós buscarmos a nossa perfeição espiritual. Depende apenas de nós mesmos. Não depende de nada mais. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem bom é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. Kardec também vai nos dizer que a alma tinha sua individualidade antes de reencarnar e conserva essa individualidade depois da morte. Na volta para o mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Aquele que supera essa influência, pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos espíritos bons com os quais estará um dia. E aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam diferentes planetas do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então, os espíritos não estão
circunscritos a um lugar no espaço. Eles estão onde eles querem estar. Um outro ponto também levantado é que os espíritos exercem sobre o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das potências da natureza. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os maus nos impelem para o mal, e é para eles um prazer nos ver sucumbir e nos identificar com eles. Continuando, Kardec vai nos dizer que a comunicação dos espíritos com os homens podem ser de duas formas, ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós, independente da nossa vontade. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas, nos diz Kardec, que se dão por meio da escrita, através da mediunidade, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos também se manifestam por duas formas, espontaneamente ou mediante evocação. E a gente pode evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens obscuros, sem grande relevância, né, sem ser nomes de vulto, como personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Podemos evocar os espíritos de nossos parentes, de nossos amigos, até mesmo nossos inimigos, e deles podemos obter, através de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no mundo espiritual, os seus pensamentos a nosso respeito, bem como as revelações que lhes sejam permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença dos bons espíritos afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário deles, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, desses espíritos só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Um outro ponto também abordado por Kardec é distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil, porque a linguagem dos espíritos superiores é digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade. Os seus conselhos também revelam a mais pura sabedoria e têm sempre o objetivo do nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é uma linguagem inconsequente, muitas vezes é uma linguagem trivial e mesmo grosseira. E se por acaso eles dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras eles dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Também zombam da nossa credulidade e se divertem à custa dos que os interrogam. Em resumo, as comunicações sérias só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Outro ponto abordado por Kardec é o de que a moral dos espíritos superiores vai se resumir como a moral do Cristo, na seguinte máxima: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Encontramos nesse princípio a regra universal de conduta mesmo para as menores ações. Outro ponto também abordado por Kardec é que os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prende à matéria.
Já aquelas pessoas que desde agora, encarnadas, se desligam da matéria e praticam o amor ao próximo, se aproximam de sua natureza espiritual. Cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos. Os espíritos ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada fica oculto, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Mas eles também ensinam que não há faltas irremissíveis e que a reparação dessas faltas através da reencarnação não possa pagar. É assim que nas diferentes existências a gente pode avançar conforme nossos desejos e esforços no nosso progresso espiritual rumo à perfeição, que é o nosso objetivo final enquanto espíritos em evolução. Este, então, é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores a Kardec. Quanta coisa, não é mesmo? Todo esse conteúdo você encontra citado na introdução de O Livro dos Espíritos e depois visto em profundidade nos livros fundamentais da obra kardeciana. Vale lembrar que a obra de Kardec não é a obra básica, é bom que se diga isso. A obra de Kardec é a obra fundamental e de onde emana todo esse conhecimento espírita. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link para o Livro dos Espíritos para que você possa aprofundar os seus estudos. Todo esse conteúdo foi estudado e investigado por Kardec detalhadamente nas suas pesquisas. Kardec interrogou os espíritos pela mediunidade aos milhares, teve contato direto com os médios às dezenas e recebeu comunicações mediúnicas aos milhares também. Tanto que em 1864, Kardec já estava recebendo comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios à época. E ali ele fazia uma checagem, uma verificação, depreendendo denominadores em comum, ao mesmo tempo que conduzia suas pesquisas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E fez muitas comprovações através dos médiuns. Então existe efetivamente a vida espiritual. O espiritismo, dizia Kardec, está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. E vale lembrar que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Podemos dizer que o homem era um gênio. Você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar para você, tá? Teremos indicações de leitura sobre os assuntos que eu trouxe nesse vídeo, usando os links abaixo. Fazendo isso, você contribui para o canal continuar a produzir conteúdo. Antes de encerrar, eu quero pedir a você que curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Agradeço sua atenção e seu tempo despendido para me ouvir. Grande abraço e até o próximo. Até lá!